Eu sei que você já se sentiu perdido em meio a um montão de tarefas e distrações e muitas vezes acabou procrastinando coisas que eram muito importantes e não saiu do lugar. Você pode até mesmo estar procrastinando nesse exato momento assistindo a esse vídeo, mas fica tranquilo que eu vou te passar as estratégias simples que eu uso para manter o foco nas minhas atividades e maximizar a minha produtividade. Para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Caleb Mendes, eu sou o CEO e fundador da Zapay, uma das fintechs mais relevantes hoje do Brasil. E basicamente eu consegui criar um negócio tão relevante assim justamente pela minha capacidade de conseguir manter o foco. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, e pra gente começar, a gente vai basicamente falar um pouco desse início do que faz uma pessoa perder o foco. A primeira coisa, a vida hoje em dia, ela já é basicamente cheia de distrações. E quanto mais a pessoa está inserida nesse universo de distração, pior é para ela conseguir manter o foco. Então, eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Pior para você manter o foco. A não ser que você faça isso por trabalho, não é não, Brunão? Porque, igual a gente aqui, a gente trabalha com rede social também. A não ser que você faça isso. Se você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, é mais complexo você manter o seu foco. E se você também é, por exemplo, um empreendedor, como no meu caso, às vezes a vida ela te traz muitas oportunidades, ainda mais quando você está começando um negócio. E essa é uma das principais dificuldades para uma pessoa que está começando um negócio. Se ele começa a pensar em tudo que ele pode fazer, basicamente isso não tem fim. E ele acaba basicamente perdendo o foco do que realmente importa, ou até mesmo do que ele vai fazer como próximo passo para chegar onde ele precisa. Então hoje, basicamente, estamos inseridos em um ecossistema, em um contexto que o objetivo dele é basicamente tentar tirar o seu foco. E tem um ponto que é muito importante também na nossa vida, que é a dopamina. Basicamente, você fazer algo pela primeira vez é algo que traz bastante dopamina para o seu cérebro, porque você vai se esforçar ali para fazer algo e vai ter um resultado diferente. E isso faz com que os seus níveis de dopamina no seu cérebro cresçam. Então, o ser humano ele tem uma tendência de sempre estar querendo ver coisas novas. E é muito por causa disso, Bruno, que a gente fica na rede social sem parar, por exemplo. Fica lá fazendo aquele scroll sem parar, vendo coisas novas e tal. Basicamente aquilo é uma dopamina ali momentânea que faz você ficar vidrado naquele negócio. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa e tirar você, seu tempo, dessas coisas que te fazem basicamente ter dopamina de curtíssimo prazo. Legal, Caleb, você acabou de falar que basicamente hoje a gente vive num mundo, inclusive digital, que tenta roubar o nosso foco a todo momento. Ok, mas quais são os rituais e hábitos diários que você tem para basicamente conseguir manter o foco? Primeira coisa que eu faço bastante, tá, pessoal, é no dia anterior organizar e planejar o meu próximo dia. E eu tento manter o meu próximo dia o mais coeso com a minha rotina diária. Só para você ter uma noção, eu sempre tento acordar, organizar minha cama, ir malhar, fazer o meu próprio café da manhã, me organizar, depois ir trabalhar, e aí basicamente eu já tenho uma agenda organizada do dia com as coisas que eu preciso fazer e com as reuniões que eu preciso ter. Isso basicamente me ajuda bastante, porque eu não tenho tempo a perder no outro dia, ou eu não tenho ócio para ficar basicamente pensando no que eu vou fazer. Eu basicamente já começo o dia executando as coisas porque eu me organizei no dia anterior. E eu costumo fazer isso também no início da semana. Domingo é sempre um bom momento para você começar a se organizar. E na hora de se organizar, é sempre muito importante você colocar logo no início do dia as atividades mais complexas e as que realmente impactam o seu resultado, né? Quando eu digo resultado, eu posso dizer resultado financeiro da empresa, ou eu posso dizer a sua busca pelos seus objetivos de vida, que podem estar atreladas nesse momento a coisas financeiras ou não. Coloque sempre as coisas mais complexas logo no início. Isso vai te ajudar bastante. Bom, e uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam muito, Caleb, eu já ouvi falar aí na internet que tem algumas técnicas, de gestão de tempo, assim, tipo a técnica do Pomodoro, que basicamente, acho que você pega um tempo, não, Brunão? Bota lá no relógio e basicamente fica ali fazendo uma coisa só até esse tempo acabar. Sim, existem algumas técnicas e eu acho que você pode testar elas. Você pode basicamente dar uma pesquisada rápida aí e você vai ver algumas delas, tá? Não tem segredo aqui. Mas, pra mim, o que mais
mais funciona, além de organizar o meu próximo dia no dia anterior e a minha agenda e tudo mais, é ter uma lista organizada de tarefas listadas, da mais complexa e mais importante até a menos complexa e menos importante. Porque eu basicamente começo o dia já sabendo o que eu tenho que fazer e o que eu não posso deixar para o próximo dia. Porque às vezes o que acontece muito é a pessoa chegar e fazer uma lista de tarefas com 20 coisas, aí ela começa fazendo e ela deixa para o próximo dia aquilo que é mais importante porque ficou lá no final da lista dela. Isso não faz sentido nenhum. Então é importante você listar isso em ordem de prioridade também, porque vai te ajudar bastante. E tem um ponto aqui também, pessoal, sobre foco, que eu gosto muito de trazer, que basicamente é algo que vai te ajudar bastante, mas que não está diretamente ligado à organização para manter o foco, ou como eu falei aqui, uma lista de tarefas, alguma dica, não está diretamente ligado a isso, tá? Mas influencia absurdamente. É basicamente você cultivar e manter uma rotina de hábitos saudáveis. Mínimos atos podem modificar muito a sua produtividade. E eu vou citar alguns deles. Fazer atividade física te ajuda imensamente na sua disposição durante o seu dia. Dormir de forma regular, né? Regular o seu sono. Ter ali pelo menos as suas 6 a 8 horas de sono todas as noites. Dormir sempre no mesmo momento e acordar sempre no mesmo momento também vai ajudar e muito a sua rotina no outro dia. Porque você não vai ter aqueles momentos cansados, aqueles momentos que basicamente seu cérebro vai te levar a procrastinar. E tem algumas outras coisas muito simples que ajudam bastante. Tomar água. Caramba, Caleb, que coisa retardada. Mas tomar água ajuda muito você a manter a sua produtividade. Eu vou te provar. Esses dias, basicamente, eu sempre tenho uma rotina de tomar água, né? Eu sempre tento ali manter 2 litros por dia, alguma coisa do tipo. E nesse dia, eu esqueci. Deixei minha garrafinha dentro da mochila e basicamente não tomei nada. Então, quando acabou o dia, eu tava morrendo de dor de cabeça e eu não queria fazer basicamente nada, né? Porque quem é que consegue trabalhar com dor de cabeça? Ninguém consegue fazer nada. Então, o simples fato de você tomar água e ficar hidratado para não ter dor de cabeça ou um cansaço maior vai te ajudar na sua produtividade. Então, você precisa organizar esse tipo de coisa. E ainda dentro desse viés, pessoal, de hábitos saudáveis, tem um que eu também gosto de trazer aqui que me ajuda muito. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito acostumadas a cada vez estarem mais tecnológicas. Então, basicamente hoje, a pessoa tem um celular de última geração, ela tem um smartwatch também, um relógio, basicamente que notifica ela a todo momento de várias coisas, desde o próprio WhatsApp até coisas de saúde, e-mail e por aí vai. E, cara, geralmente as pessoas tendem num primeiro momento a achar que isso ajuda e muito. Só que eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que quanto mais você justamente perde o seu foco com pequenas distrações, menos produtivo você fica ao longo do dia. Então, enquanto você está fazendo uma atividade e seu smartwatch está apitando a todo momento e você está desviando o seu foco para ver o que chegou no seu smartwatch, você pode ter certeza que o seu nível de produtividade naquela atividade em específico está caindo. Então, uma dica que eu dou e que eu gosto muito e que eu uso ela é não ficar se apegando a essas tecnologias que te dão uma falsa impressão de aumentar a produtividade, porque elas não aumentam, elas prejudicam. Existem vários livros que falam sobre foco e produtividade que dizem que você tem que organizar o seu dia por prioridade e também por atividades que são mais parecidas para você fazer no momento X. Então, cara, se eu vou responder as pessoas do meu WhatsApp, é interessante que eu reserve um horário para responder todo mundo de uma vez só. É muito mais produtivo fazer isso do que você ficar respondendo as pessoas ao longo do dia, porque toda hora você vai estar parando para responder alguém e isso vai estar prejudicando a atividade que você estava fazendo. Então, esse também é um ponto importante. Beleza, a gente acabou de passar aqui por toda uma estrutura, por várias dicas de como manter o foco, principalmente o foco no dia a dia. Mas tem um tema que também é interessante, que as pessoas geralmente me perguntam, é sobre metas e objetivos de longo prazo. Uma das coisas que me ajuda bastante a manter o foco quando a gente olha para um viés mais de longo prazo, durante um ano, por exemplo, é chegar no início de todos os anos e anotar quais são as minhas metas pessoais para aquele ano, para os
próximos 3 anos e para os próximos 5 anos. Por mais que você tenha a impressão que durante o ano você acaba esquecendo um pouco dessas metas, isso está guardado no seu inconsciente, simplesmente pelo fato de você ter anotado e pensado sobre aquilo. Então, ao longo do tempo, basicamente o seu inconsciente vai te direcionando e vai te orientando naquela direção que você estipulou para você na sua vida. E pode ser que tenha algumas coisas que você não alcance naquele ano, mas que você alcance no próximo. E o mais importante de você estabelecer isso é basicamente te ajudar a se manter motivado e também a ter uma orientação ao longo do ano. Porque, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve, né, não, Brunão? Se a pessoa não sabe quais são os objetivos dela, qualquer lugar serve. E acaba que ela fica perdida ao longo da vida. E eu já vi vários estudos que um dos grandes problemas hoje do brasileiro, e não só do brasileiro, mas de muitas pessoas no mundo, é justamente não saber para onde está indo. E esse simples ato de se organizar e saber para onde está indo vai aumentar e muito a sua produtividade, o seu foco nos seus objetivos de longo prazo. Beleza, e depois a gente ter passado por todas essas etapas aqui, tem uma outra coisa que também às vezes aparece para mim responder, Caleb, beleza, entendi toda a sua estratégia, mas eu perdi o foco, e agora, como que eu faço para voltar rápido? Se você começou a seguir essas estratégias que eu trouxe para você, basicamente uma maneira de você voltar rápido para o seu foco é você revisitar as suas metas anuais, as metas que você estipulou para os próximos 3 anos, 5 anos, porque isso vai fazer você voltar para a sua realidade, para os seus objetivos, né? Você vai pegar lá seu caderninho que você anotou tudo e vai ler tudo de novo. Isso vai te dar um senso de direcionamento de novo. Muito provavelmente também, depois de ler essas metas anuais, os próximos 3 anos, próximos 5 anos, você voltar a ter um hábito de se organizar para o dia seguinte, para a semana seguinte. Só isso vai mudar drasticamente o seu dia. E não se esqueça de manter os hábitos saudáveis também. Isso ajuda e muito. Inclusive, Brunão acabou de tomar uma água ali, justamente para não ficar com dor de cabeça, né não? Bom, e para você já colocar tudo isso em prática agora mesmo e parar de procrastinar, comece aqui dando seu like no vídeo e se inscrevendo no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Depois que você aplicar todas essas estratégias, você poderá não apenas manter o foco, mas também aumentar sua produtividade e alcançar seus objetivos com mais facilidade. Agora, se você ficou interessado em saber como que eu apliquei essas estratégias ao longo dos meus 7, 8 anos como empreendedor e os principais erros e acertos que eu cometi, você deveria assistir a esse outro vídeo bem aqui. Bom, tô te esperando lá.